Olá, professor, professora, eu sou Américo Moura e chegou a hora de nós aplicarmos o conhecimento do estudo que fizemos sobre a LDB. Se você não acompanhou os nossos vídeos, está nesse card aqui. Acesse a nossa playlist, estude, depois volte para fazer essas perguntas. Agora, se você já estiver pronto para fazê-las, venha comigo. Vamos fazer esse questionário então. Diz aqui, ó, VUNESP 2013. As diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana a serem observadas pelas instituições de ensino que atuam nos níveis de modalidade da educação brasileira determinam que o estudo de história e cultura afro-brasileira e africana na educação 1. Constitui-se em uma nova área a ser incluída no currículo escolar, exigindo um professor específico para desenvolvê-la? E aí, o que você achou disso aqui? Exige um professor, vou colocar a interrogaçãozinha aqui, né? Exige um professor especificamente habilitado para assumi-lo no ensino fundamental? Só no ensino fundamental, é isso? E exige um professor habilitado para assumi-lo? Bom, vamos lá para o terceiro. Refere-se em especial aos componentes curriculares da educação artística, da literatura e da história brasileira? E aí, o que vocês acharam? Essa eu vou até circular, tá? Vou deixar como pergunta aí também. Será desenvolvido por meio de conteúdos, competências, atitudes e valores a serem estabelecidos pela instituição de ensino e seus professores? E aí? Como que fica essa questão? O que vocês acham, que a primeira e a segunda estão corretas, conforme está na letra A? A primeira e a terceira está correta? A segunda e a terceira está correta? Ou D, a segunda e a quarta? A segunda e a quarta. Ou a E, a terceira e a quarta. Bom, eu já vou dar aqui o spoiler, tá? Se você foi aqui, está correto, conforme está aqui na nossa LDB. Essa daqui eu fiz questão de pegar no artigo 26. A gente entende o seguinte, ó, no parágrafo 2º. Os conteúdos referentes à história afro-brasileira e dos povos indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas da educação artística, de literatura e história brasileira. Tá? Essa está correta. Portanto, nós podemos observar, já que a 3 está correta, né? Ó, literatura, educação artística, literatura, história do Brasil. Então, essa está correta, né? Terceira. E a quarta será desenvolvida por meio de conteúdos e competências e atitudes e valores estabelecidos pela instituição de ensino e seus professores. Então, nós temos aqui a letra E como correta. Vamos seguir em frente para a próxima pergunta. Diz aqui. VUNESP 2013. As diretrizes curriculares nacionais foram fixadas pelo Conselho Nacional de Educação em atendimento ao que está prescrito na LDB, como sendo incumbência da União estabelecer, em colaboração com os estados, Distrito Federal e os seus municípios, tá? Olha só, a educação ela é regida por isso aqui, ó, por União, estados, Distrito Federal e os municípios, né, gente? Aí, o que acontece? Esses organismos, eles farão o quê? Competências e diretrizes para a educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e nortearão os currículos e os conteúdos mínimos, de modo a assegurar a formação básica comum. Assim, as diretrizes curriculares nacionais
As diretrizes curriculares nacionais. Letra A. Responda a correta. São normas obrigatórias que orientam escolas na organização, articulação, desenvolvimento, avaliação e suas propostas pedagógicas? E aí? B. São referências curriculares elaboradas pela União para garantir a qualidade da educação básica. Abrangem orientações práticas de organização de conteúdos e formas de abordagem das matérias com os alunos. D. Correspondem à grade curricular a serem seguidas pelas escolas públicas e particulares com definição da Base Nacional Comum. E definem propostas pedagógicas das escolas no que se refere ao conhecimento da identidade pessoal dos alunos. Então, o que vocês acham? Qual que é a pergunta correta neste caso aqui? Bom, vamos lá para a pergunta respondendo já, tá? Gabarito é a questão A, beleza? Trata-se as diretrizes curriculares nacionais, elas são normas obrigatórias, primeiro passo, né? Esse, são normas obrigatórias que orientam as escolas na organização e articulação, desenvolvimento e avaliação das propostas pedagógicas, tá? Então, essa é a melhor resposta aqui e a resposta, portanto, correta. Beleza? Vamos seguir em frente. Questão 3. As diretrizes curriculares nacionais para a educação especial. Pergunta boa, hein? Educação especial. É bem provável que caia. A gente estudou e caiu bastante isso no nosso estudo, né? Direcionado pela VUNESP. Então, vamos lá. As diretrizes curriculares nacionais da educação especial, na educação básica, se aplica às escolas para a organização da educação dos alunos, para a organização de alunos que apresentem necessidades educacionais especiais em todas as suas etapas e modalidades. Essas diretrizes definem a educação especial como... E aí? Como o quê? Letra A. Um nível da educação escolar brasileira. Letra B. Uma etapa... Vou colocar a interrogação, né? Vamos colocar a interrogação. Uma etapa na educação básica. Um desdobramento do ensino fundamental. Uma forma de tratar as crianças com necessidades especiais. Ou letra E. Uma modalidade da educação escolar. Então, o que é, gente? No que se trata a educação especial, né? As DCNs, Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Especial, na educação básica se aplicam às escolas para a organização de educação de alunos que apresentam necessidades educacionais especiais em todas as suas etapas e modalidades. Essas diretrizes definem a educação especial como, gente, isso aqui, como uma modalidade da educação escolar. Beleza? É apenas isso, uma modalidade da educação escolar. Eita, quanto mais a gente limpa, mais a sujeira aparece. Deixa eu apagar com a borracha, então. Questão 4 diz assim, gente. Vamos lá. LDB estabelece que a educação tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania, sua qualificação para o trabalho e que o ensino público deve ser ministrado com base na gestão democrática. Assim, a democratização da escola passa necessariamente, letra A, pelo desenvolvimento dos pais e responsáveis e pelos alunos na realização de festas e comemorações, tendo em vista arrecadar recursos para as reformas necessárias. E aí, gente? O que vocês acham disso? Letra B. Pela presença dos pais na escola para desenvolver trabalhos e atividades comunitárias? Letra C.
pela eleição de direitos das unidades escolares pela comunidade escolar que faz a indicação de uma lista tríplice a ser analisada pela Secretaria da Educação? Ou letra D, pela participação dos segmentos representativos da comunidade escolar na ação de planejar, executar, avaliar o seu projeto pedagógico? Perguntinha um pouquinho cascuda, né? Parece um pouco difícil, mas pela incumbência das outras, né? Pela falta de trejeto das outras, fica fácil você eliminar, né? Não é tão difícil assim, ó. Por exemplo, você já viu alguma vez, né, questões de pais participando de festas, ou seja, criando festas, ó, responsável pelos alunos na realização de comemorações, tendo em vista de arrecadar? Não, a gente não tem isso, né, na escola pública, arrecadar dinheiro para a reforma necessária, não, isso está fora, né? Então, totalmente fora. Letra B, pela presença de pais na escola desenvolver trabalhos e atividades comunitárias? Também não, a gente não se vê isso, né? Então, a gente eliminaria a A e a B facilmente. E letra C, eleição de diretores das unidades escolares pela comunidade escolar? Jamais, isso aqui é pelo concurso público, né? Diretor é pelo concurso público. Então, letra C a gente elimina também. E sobrou, portanto, gente, a letra D, que é a nossa questão, obviamente, né? A nossa questão correta, né? Olha aí, ó. Nossa questão correta pela participação representativos dos segmentos representativos da comunidade escolar na ação de planejar, executar e avaliar o seu projeto pedagógico. Sim, tá? Então, está aí a questão correta, beleza? Fácil, apenas pensando, raciocinando um pouquinho, a gente consegue responder uma pergunta difícil, acredito, como essa, né? Para muitos, difícil, mas se você pensar um pouco, dá para você resolver facilmente. Questão 5 diz assim, ó. Um professor, na sua atividade de sala de aula, tem a atitude de apreço, a tolerância e estabelece relações entre conteúdo escolar, trabalho e práticas sociais. À luz do que estabelece a LDB. Tá LDB aqui, tá, gente? Mas a gente entende como LDB, tá? Pode ser chamado de LDB também. A Lei 9.394/96. Pode-se afirmar que, letra A, na sua ação, o docente desenvolve princípios do movimento de educação para a paz? E aí, vou deixar a interrogação aí. O professor cumpre o estabelecido nos princípios regimentais das escolas públicas? Essa ação docente é definida como ética obrigatória da escola pública? A ação do professor é definida como uma gestão democrática do ensino público? Ou letra E, o professor, em suas aulas, observa princípios do ensino estabelecidos na lei? Qual que você acha que é uma pergunta que está mais próximo do que pede a LDB quando ela fala de um professor, né? De um profissional da educação, né? O frontman da educação, que é o professor, né? O carro-chefe ali na frente, né? Como é que ele deve agir? Né? Então é uma questão de raciocínio. A sua ação se desenvolve nos princípios do movimento da educação para a paz, apenas para isso, que também é para isso, né? Mas não, enfim. Ficou muito vago essa daqui, então se você pensar um pouquinho, você consegue eliminar essa, né? O professor cumpre o estabelecido nos princípios regimentares das escolas públicas, só públicas, e as privadas e os outros segmentos filantrópicos, etc. Né? C. Essa ação docente é definida como ética e obrigatória na escola pública? Olha só, você poderia confundir com essa, né? Mas aí, obrigatória só na escola pública, né?
A ação do professor é definida como uma gestão democrática de ensino público. A ação do professor é definida como uma gestão democrática. Voltando, repetindo. A ação do professor é definida como gestão democrática do ensino público. Ficou um pouco estranho, muito embora possa confundir também, né? Gestão democrática do ensino público. Ou letra E, o professor, em suas aulas, observa princípios do ensino estabelecido em lei. É uma perguntinha carro-quenta, né, que você tem que pensar um pouco antes de assinalar, mas com um pouquinho de pensar você consegue ir para a resposta melhor, né? E nesse caso aqui nós temos a E, que diz assim, ó, o professor, em suas aulas, observa princípios do ensino estabelecidos na lei, certo? A gente não tem que seguir a lei de diretrizes e bases da educação? Sim, nós devemos, né, gente? Nós devemos seguir a lei de diretrizes e bases da educação, que ela é quem nos orienta, né, no nosso processo de ensino, no nosso processo de aplicabilidade das nossas aulas, né, observando o que está estabelecido na lei, tá certo? Então, o próprio material didático que chega para o professor, ele chegou ali por conta da lei, né, que garantiu que aquele material chegasse ali. Então essa, obviamente, é a melhor questão, simplesmente por conta desse finalzinho aqui, ó, estabelecidos por lei. Beleza? Então, guarde isso e vamos seguir para a próxima question. Nesse caso, a 6, né? Nós já estamos na 6, vamos fazer 10 questões da gente, para a gente estudar aqui a nossa LDB, beleza? Vamos lá. Questão 6. Diz assim: no Brasil, entende-se que, a partir da LDB, a educação tem uma concepção. Que concepção é essa, gente? Mais uma para você refletir, para você pensar e responder. Já que não está utilizando aqui a lei seca, definitivamente, né? Então, é uma questão para você pensar um pouco e respondê-la. Vamos lá. No Brasil, entende-se que, a partir da LDB, a educação tem uma concepção. Letra A. Restrita. Essa palavra restrita já acabou ferrando com tudo, né? Fácil de você eliminar essa questão aqui, né? Restrita. Jamais, né? A nossa LDB, ela é inclusiva, tá? Ela tem sempre um papel de abranger, de inserir, de incluir, etc. Tá? Então temos que pensar por essa forma, tá certo? Ela nunca vai ter esse papel de restrição, certo? Então só aqui a gente já elimina, beleza? Mas vamos continuar lendo a pergunta. Estrita, porque, embora os direitos de todos os cidadãos, limita-se à educação escolar, aquela que desenvolve predominantemente por meio das instituições públicas de ensino. Então, está errado por conta desse início aqui. Letra B, abrangente. Opa, abrangente é perfeito, tá, gente? Maravilhoso aqui o abrangente. Por quê, gente? O abrangente, ele é exatamente o que é a nossa lei. Ela abrange, ela é gigante, ela é inclusiva. E olha, inclusive a palavra incluir aparece aqui, ó, porque ela inclui processos formativos, ó, processos formativos. Ali nos primeiros artigos da LDB você vai ver falando sobre isso, que desenvolvem na família, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e de pesquisa, nos movimentos sociais, na sociedade civil e nas manifestações culturais. Então, assim, e é exatamente isso que está na lei. Se você abrir a LDB aqui, ó, bem no comecinho dela, você vai ver isso aí, ó. A educação abrange os processos formativos que desenvolve na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino,
nos movimentos sociais. Deixa eu subir aqui mais para você ver melhor, né? Olha aqui, ó, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Exatamente como caiu nessa pergunta aqui, né? Nessa questão aqui, certo? Exatamente como está aqui, ó. Beleza? Na B. A C não seria, porque mais uma vez usou a palavra restrito, né? Restrito. Ela não restringe. Aqui a D parece legal, mas falou ampla, porque elabora, porque embora sua oferta seja exclusiva, tá? Mas aí vacilou aqui, ó. Exclusiva do Estado. Ela não é exclusiva do Estado, ela é também dos municípios, né? E para o Distrito Federal, então, gente, não é exclusiva do Estado, beleza? Então tá errada. Tá errado aqui. E a letra E, restrita mais uma vez, não pode ser restrita, ela é inclusiva. Então ficou fácil aqui, né, gente? Ir direto na lei e responder a letra B. Vamos para a 7. A 7 diz o seguinte: a educação básica tem por finalidade. Deixa eu pegar aqui a canetinha. A educação básica tem por finalidade desenvolver e assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. Sim, artigo 22. Quando a LDB trata da educação básica, refere-se, olha só, o artigo 22, se você quiser descer, já que nós estamos bem próximo dele aqui, só para lembrar, nós já vimos isso nas nossas aulas, mas vale a pena, ele é bem curtinho, tá? O artigo 22, para a gente compreender aqui o que ele quer dizer com isso. O artigo 22 diz o seguinte, 22 aqui, ó, chegamos. A educação básica tem por finalidade desenvolver o educando, assegurar a formação comum indispensável para o exercício da cidadania, fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e nos estudos posteriores. É isso que diz, tá? Aqui no artigo 22. Então, se você for ver, vai ter só apenas um parágrafo, que é o parágrafo único, que diz o seguinte: são objetivos princípios da educação básica, alfabetização plena, formação dos leitores, como requisitos essenciais para o cumprimento das finalidades constantes no caput desse artigo. Então, você só vai ouvir falar que a educação básica ela é indispensável no exercício da cidadania e na preparação, né, do trabalho e para os estudos posteriores. Apenas isso. Certo? Agora vamos para o que diz as respostas. Então, quanto ao artigo 22, né, que nem foi dito aqui na pergunta, a LDB está se referindo a quê? Ao ensino fundamental? A educação somente ao ensino fundamental, gente? Então aqui, ó, já fica a pergunta. A educação infantil é o ensino fundamental? Foi somente a isso? Ao ensino fundamental e ao ensino médio? Foi isso. A educação infantil e ao ensino fundamental e médio? E aí, gente? Qual que é? Qual que vocês acham que seriam a questão correta? Tem mais uma? A educação infantil ao ensino de nível fundamental, médio e superior? E aí? Ficou difícil essa pergunta? Tá? Ela não ficou difícil porque o artigo 22 ele está dizendo que, se você observar, ó, que em estudo posterior, oferece-lhe meios para progredir em estudos posteriores. Tá? Muita gente vai pensar assim, poxa, então está incluso também o ensino superior, né? Então, a E estaria correta, certo? Porque está falando ali propicia meios, né? Então, mas propicia meios, né? O artigo 22, ele está abrangendo sobretudo isso aqui, ó. A educação infantil, certo? E aos ensinos fundamental e médio, certo? Ele está abrangendo isso aí. Ele está falando acerca desses
desses segmentos estudantis aqui, certo? Educação infantil, ao ensino fundamental e ensino médio. Essa, embora tenha ficado boa e possa entrar num choque aí, uma confusão na sua mente, né? Olha só, educação infantil, ensino de nível fundamental, médio e superior, a gente tem que descartar para a gente não cometer esse erro, tá? Porque o artigo 22 ele está voltado para isso aqui, ó. Ele está querendo falar disso daqui, ó. Beleza? Então, resposta correta, resposta D. É claro que na LDB vai citar também o ensino superior, tá? Então, dependendo da pergunta, dependendo do que foi citado, né? O artigo que foi citado, você tem que tomar cuidado para você não errar, tá? Mas a LDB também é ela que cuida aí da legislação no que se refere ao ensino superior, tá certo? Porém, no artigo 22, ela está falando sobre isso aqui. 8ª questão. A 8 diz o seguinte. A 8 diz o seguinte. A Lei Federal 10.639 de 2003 altera a Lei Federal 9.394 de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, incluindo no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira, prevendo que, mais uma vez, uma pergunta aqui falando sobre a questão da história da cultura afro-brasileira. Letra A. Apenas nos estabelecimentos de ensino fundamental da rede pública. Apenas, olha só, voltando a repetir, apenas, essa palavra já é estranha, tá, gente? Apenas não é inclusivo, né? Então, é uma palavra já que você já pode começar a pensar em eliminar logo de cara, né? Essa palavra aqui, apenas. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e na rede pública. Não é só no fundamental, é no infantil, no fundamental, no médio, tá? E no ensino superior. Tem isso aqui. Então, vamos logo para B, não precisa nem ler tudo, mas vamos ler. Apenas no estabelecimento de ensino fundamental, na rede pública, torna-se obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira. Não. É no ensino público, no ensino privado, no ensino superior, no ensino infantil, no ensino médio, fundamental, tudo. Letra B. O conteúdo programático incluirá o estudo de África, da África e dos africanos, a luta dos indígenas no Brasil, a cultura europeia e sua influência na formação da sociedade nacional. Tá? Uma resposta muito boa, só que tem alguns erros, tá, gente? Então, tem alguns erros aqui que a gente descarta. Então, tem que tomar cuidado que foi realmente uma pergunta que veio para te confundir, certo? Porque ela está boa. E a letra C, aliás, uma resposta que está boa. É por isso que é importante ler as demais, não parar onde você vê, achar que está certo, que você pode levar gato por lebre. Letra C. As disciplinas de História, Geografia, resgatarão e contribuirão à contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e política. Justificando o alto índice de discriminação do Brasil. Não, a lei não prevê isso, não fala dessa maneira para a história e para a geografia, tá bom? Então, fica fácil de você eliminar essa, bastando apenas ter dado uma lida boa ali na LDB, né? E raciocinar um pouquinho. Letra D. Os conteúdos referentes à história de cultura afro-brasileira serão ministrados. Os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira serão ministrados em currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística, literatura e história brasileiras, tá, gente?
É isso que prevê a lei, lá no artigo 26, tá? A gente já vai olhar lá. E letra E, calendário escolar incluirá o 20 de abril como Dia Nacional da Consciência Negra. Está fácil de eliminar, né, gente? Não é 20 de abril, é 20 de novembro. Então vamos ver aqui o artigo 26 da LDB, ó. Nós estamos bem próximo dele. Artigo 26, diz assim, ó. Os currículos da educação infantil, ensino fundamental e do ensino médio devem ter base nacional comum e ser implementado em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar uma parte diversificada das características regionais, localidades, da cultura. Mas vamos ver aqui onde que fala sobre o ensino sobre os povos africanos, né? Vai ser aqui, ó. Vai ser no 26, mas só que é 26A. 26A no parágrafo 2º, é porque foi acrescido, né? Foi acrescido, portanto, 26A. Parágrafo 2º diz o seguinte: os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos povos indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística, literatura e histórias brasileiras, tá bom? Não tem geografia, não tem história, tá? Então, em especial nas áreas de educação artística, literatura e história brasileiras, tá bom? História brasileira, tem história brasileira. Seguindo em frente, sim, claro que tem história. Eu, como professor de história, dou muita aula de África, tá, gente? Sim. Então aí, ó, letra D, correta, né? Letra D, correta. Vamos, então, finalizar com mais 2 perguntas para completar as nossas 10 perguntas, tá, gente? Diz aqui a 9, diz o seguinte: de acordo com a Lei 9.394 de 96, atualmente em vigor, entende-se por educação especial. Letra A, atendimento educacional especializado oferecido em turno diverso. Em turno diverso, aqui já começou a complicar aqui, né? Do ensino regular, todos os alunos com deficiência que dele necessitarem nas escolas especiais regulares. Especiais regulares. Estranho, né? Essa pergunta, essa resposta aí. Essa resposta aí tá um pouco estranha, né? Letra B. Nível de ensino que se encaixem a portadores de necessidades educacionais. Então aqui não seria, né, inclusivo, né? Não estaria nem junto com os outros, né? Após a avaliação pedagógica no seu respectivo contraturno ainda, aí ferrou de vez, né? Então não é contraturno, não é níveis, enfim. Beleza, o nível até pode ser, mas contraturno aí ferrou de vez, né? Letra C. Modalidade de ensino oferecido no contraturno. Mais uma vez a palavra contraturno, tá, gente? E como é que vai ser inclusivo desse jeito se você está deixando o aluno segregado dos outros, né? A LDB ela é inclusiva, certo? A nossa lei ela é inclusiva. Todas as crianças com deficiências físicas, mentais, sensoriais, em instituições especializadas, não. É na regular mesmo, tá, gente? E professores capacitados. Vamos lá para D. Modalidade de educação escolar. Modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente, tá certo? Então, preferencialmente, ó, isso aqui é uma questão correta, na rede regular de ensino, para educandos com deficiência, transtornos globais, desenvolvimento de altas habilidades e superdotação. E isso está na lei exatamente como está aqui, tá certo? Exatamente como está nessa questão aqui. E letra E, conjunto de adaptações curriculares constantes de projeto político-pedagógico, escolas que recebem alunos de inclusão com qualquer deficiência em suas classes regulares. Essa aqui veio um pouquinho para confundir, mas obviamente essa está igualzinho como consta na lei.
certo? Então, questão correta, questão D. Vamos para a próxima, para finalizar. A questão 10, que diz o seguinte. A questão 10, minha gente, diz o seguinte. De acordo com o parágrafo 2º do artigo 58, já que ele citou aqui em cima, nós podemos ir lá, né? Parágrafo 2 do 58. E diz no parágrafo 2 do 58, vamos descer aqui que nós estamos bem próximo, tá? Aqui, ó, 58. Parágrafo 2 diz o seguinte: o atendimento educacional será feito em classes, escolas ou serviços especializados, sempre que, em função das condições específicas dos alunos, não for possível a sua integração em classes comuns de ensino regular. Mais uma vez, aqui está tratando, gente, do que se refere a alunos com deficiência, né? Para educandos com deficiência. Então, no parágrafo 2º, diz que o atendimento educacional será em classes, escolas e serviços especializados, sempre que em função de condições específicas dos alunos. Se não for possível, né? Não for possível a sua integração em classes comuns. Isso quer dizer que o ideal é que seja sempre em classe comum, mas não sendo possível, sim, é necessário assegurar um lugar especializado, né? Então vamos lá. Diz assim, letra A, nas escolas especializadas, criadas com essa finalidade, enquanto demanda não for totalmente atendida, será que é isso? Né? Será que é isso que a gente leu agora há pouco? Não? Vão pensando aí. Opa, ficou grande demais aqui. Vão pensando aí. Será que é isso? Será que é isso? Eu tô com negócio ruim de apagar, minha gente. B. Classes, escolas, serviços especializados, sempre que, em função das condições específicas dos alunos, não possível a sua integração nas escolas comuns de ensino. Exatamente como está lá, tá? Aqui, ó. Parágrafo 2º, né, do 58. O atendimento educacional será feito em classes, escolas e serviço comum, sempre em função das condições específicas dos alunos, não for possível a integração em classes comuns do ensino regular. Exatamente como está aqui, ó. Certo? Então, a letra B nós já matamos a charada. Aí, ó, questão correta. E letra C, imposto de saúde? Não, gente, quem falou que é imposto de saúde? Isso está fácil de eliminar. De onde for necessário, não tem caminho para isso, né? Independente das características específicas, não, muito fácil de eliminar também. E letra E, escolas rurais, creches e clínicas especializadas também não, né? Então nós temos a letra B como correta. Bom, minha gente, é isso. Finalizamos aqui as nossas 10 questões sobre a LDB e depois eu vou trazer mais, sobretudo pautado naquilo que a VUNESP indicou para estudarmos acerca desse conteúdo. Um abraço a todos.